500 ou 1900. Mas nessa época, assim era a América do Sul. Depois de muito tempo, Portugal resolveu fazer uma rota para ir para a Índia. Mas quando Portugal está fazendo uma rota com o barco dele para ir para a Índia, eles acabaram parando no Brasil. Aí como eles acabaram parando no Brasil, Portugal oficialmente pegou um pouco de território daqui, né? Que é claro, Portugal pegou um pouco do território. Portugal começou a pegar território aqui do Brasil, né, galerinha? Portugal, a história do Portugal aqui foi sem querer. O Portugal, sem querer, parou no Brasil. Foi uma rota que Portugal estava querendo fazer uma rota para a Índia e acabou parando no Brasil. E assim Portugal começou e pegou os territórios. Estava começando a pegar os territórios. Sim, Portugal estava pegando os territórios. Que antigamente era dos índios. Portugal aproveitou que ele parou no Brasil e estava pegando esses territórios que na verdade era dos índios. Assim Portugal pegou esse território do Brasil. Escamusca Mickey Mouse, escamusca Mickey Mouse. Depois Portugal foi continuando pegando. Depois disso Portugal estava com esse território. Depois que Portugal descobriu ouro aqui, Portugal começou a evoluir os territórios, a pegar mais territórios e mais territórios. E assim depois disso que Portugal estava bem evoluído, a Espanha descobriu que Portugal estava pegando território na América do Sul. Então, como a Espanha descobriu que Portugal estava pegando território na América do Sul, a Espanha foi para a América do Sul e começou a pegar os territórios. Então a Espanha pegou esses territórios aqui. Depois disso, Portugal resolveu pegar o resto do território aqui, os territórios daqui, deixar o resto para a Espanha, como tá dizendo. Tá, entendeu, galera? Sim, Portugal pegou esse território todo, Portugal, e depois a Espanha continuou pegando os territórios. Então a Espanha pegou de uma vez logo esse território todo aqui do lado ao outro lado, a de Portugal. Entendeu, galera? A Espanha pegou esses territórios do lado de Portugal. Depois que a Espanha pegou esses territórios, aí continuou. Portugal tem algumas coisas lá no outro lado da Europa.
Nós estamos falando da história do Brasil. Aí depois disso, o Brasil, depois disso, Dom Pedro I morreu e deixou seu filho chamado Dom Pedro II no lugar. Depois disso, a Argentina ficou independente da Espanha e todos os países da América do Sul, que era parte da Espanha, ficaram todo mundo independente da Espanha. Só o Brasil que continuou parte de Portugal. A América do Sul praticamente estava toda independente. Agora em Colômbia também. E depois disso o Brasil não aguentava mais e disse para Portugal: independência ou morte. E assim Portugal deixou o Brasil ficar independente. Depois que o Brasil ficou independente, virou o Império Brasileiro. E depois que o Império Brasileiro estava feito, então o Império Brasileiro comprou o Acre da Bolívia. O Império Brasileiro comprou o Acre da Bolívia. E assim a Guiana, Suriname e Guiana Francesa ficaram independentes do Império Brasileiro. Como dito, os três ficaram independentes. Depois o Império Brasileiro estava de boa. O Império Brasileiro teve meio que uma briga com a Argentina para pegar essas platinas, que era parte do Império Brasileiro. A Argentina estava fazendo uma guerra com o Brasil para pegar essas platinas, que era parte do Brasil, do Império Brasileiro, na verdade. E assim, as duas platinas, que era parte do Império Brasileiro, ficou independente. E assim virou Uruguai. Depois de muito tempo, assim, o Paraguai resolveu atacar o Império Brasileiro. E depois disso, o Uruguai estava tendo uma guerra no Uruguai para ver quem ia ficar no poder do Uruguai. Se são os colorados ou os blancos. O Brasil mandou uma invasão para o Uruguai, o Império Brasileiro, para os colorados vencerem. Assim foi dito, os colorados venceram e ficaram no poder do Uruguai. Então o Paraguai ficou com muita raiva, já que o Paraguai era aliado dos blancos. E por causa disso, o Paraguai começou a atacar o Império Brasileiro. E depois disso, o Império Brasileiro, com a ajuda do Uruguai, começou a contra-atacar. E por causa disso, o Paraguai queria atacar o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul do Brasil para conseguir. O Paraguai queria atacar o Rio Grande do Sul do Brasil para conseguir pegar aqui por baixo e por cima, indo por cima. Então ele tinha que passar pela Argentina. Ele pediu por favor para ele passar pela Argentina e atacar o Brasil. A Argentina lá que não deixou, já que a Argentina era aliada do Império Brasileiro. E por causa disso, o Paraguai atacou a Argentina. Então a Argentina entrou na guerra. Assim, o Paraguai foi combado junto com o Uruguai. Assim, o Paraguai foi pego. O Brasil recuperou seus territórios. A Argentina recuperou seus territórios. E os dois começaram a atacar o Paraguai. A Argentina saiu da guerra e o Uruguai também, mas o Brasil continuou. E assim, o Brasil derrotou o Paraguai. Depois que o Império Brasileiro, na verdade, foi e oficialmente derrotou o Paraguai virou um país neutro. O Paraguai virou um país neutro.
E assim foi, o Paraguai virou um país neutro. E depois que o Paraguai virou um país neutro, o Paraguai voltou a ser o Paraguai. Ficou independente. E aí estamos no Paraguai. Depois disso, um país brasileiro, né? Estava aqui. Aí depois disso, o Rio Grande do Norte, o Rio Grande do Sul, na verdade, o Rio Grande do Sul e a Santa Catarina queriam ficar independente do Brasil. E assim foi dito. Os dois ficaram independentes do Brasil. E assim os dois ficaram independentes do Império Brasileiro. Depois de um tempo, a Santa Catarina resolveu voltar pro Brasil. E assim foi dito, ela voltou pro Brasil. Aí depois de muito tempo, finalmente, depois de 4 anos, o Rio Grande do Sul resolveu voltar pro Império Brasileiro. Depois que o Brasil recuperou esses dois, teve um golpe de Estado. Peraí, me confundi, galera. Aí depois que o Brasil recuperou esses dois, foi a vez da Colômbia. Panamá, Venezuela e Equador ficaram todo mundo independente da Grande Colômbia. E assim foi feito. Os países que eram da Grande Colômbia ficaram independentes. Assim, quando o Império Brasileiro esteve aqui, teve um golpe. Então, aí o Império Brasileiro teve um golpe de Estado. O golpe de Estado virou Estados Unidos do Brasil. E depois que virou Estados Unidos do Brasil, o Brasil virou República do Brasil. E depois disso, virou Brasil. E essa foi a grande história do Brasil. Falou, fui, galera.